O frente a frente desta noite é entre Pedro Frazão, do Chega, e João Ferreira, do PCP. Boa noite aos dois. E é por aqui que começamos pelas sessões plenárias que amanhã recomeçam. Pedro, é possível que o Chega concorde com algumas destas propostas que o PCP vai levar amanhã à Assembleia da República? O salário mínimo, por exemplo, um aumento de 1.000 euros ou o aumento das pensões que o Chega tanto defende? Boa noite, Pedro Mourinho, boa noite, João Ferreira e todos os que nos seguem, onde quer que estejam. De facto, estas medidas do PCP são um pouco uma prova de vida que o PCP está a tentar trazer para a praça pública, um pouco também como quando anunciou a sua rejeição ao programa de governo, que ainda nem sequer sabemos qual é, mas o PCP já avançou que vai apresentar uma moção de rejeição. Estas medidas, vamos ver, no fundo, a parte delas são cópia do Chega, porque o ano passado o Chega avançou exatamente com estes 1.000 euros para o salário mínimo. Portanto, não sei se recorda. Chega vai e repare que nessa altura, o Chega foi acusado de ser despesista e irresponsável até por alguma ala esquerda. Agora o PCP vem também juntar-se neste pedido de subida do salário mínimo, mas nós, ao contrário do que o PCP faz, porque o PCP nunca vota favoravelmente as propostas do Chega, mesmo que concorde com elas na sua substância. O PCP absteve-se quando foi o Chega a propor esta subida do salário mínimo. Agora, provavelmente, o Chega irá votar favoravelmente, porque o Chega concorda, sim, que os salários devem aumentar e também com o aumento das pensões. O Chega concordando vai votar favoravelmente estas propostas do PCP. Porque o Chega não tem palas ideológicas nem vota de acordo com o estacionário da proposta. É um sim. É um sim, como demonstra a prática parlamentar do Chega, que muitas vezes votamos a favor de propostas do PCP, que não temos nenhum problema com isso, com as que concordamos, com as que não concordamos. João, posso dizer, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, há uma proposta fundamental que possibilita recuperar atrasos, garantir o médico de família, enfermeiro de família a todos os portugueses. Isso era o que diziam na altura do governo do António Costa e não conseguiram é mesmo fazer. atrair os médicos de família, um programa de regresso dos médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde possam regressar. Eu percebo. Aliás, que o PCP propôs uma coisa em moldes semelhantes, um regime de dedicação exclusiva, quando em 2021 chumbou a proposta de orçamento de Estado. Precisamente com base no pressuposto de que não estavam a ser feito o que era necessário para reter médicos no Serviço Nacional de Saúde. Eu percebo que o João e o João Ferreira é uma pessoa que eu considero intelectualmente. Eu percebo que não consiga justificar o facto do PCP, do seu partido, na bancada parlamentar, não votar favoravelmente aquilo com que concorda apenas porque tem um preconceito ideológico. Vamos lá ver, o ano passado o Chega propôs em Orçamento de Estado que a subida do salário mínimo fosse para 1.000 euros. O PCP absteve-se. E, portanto, porque o Chega propunha... Vamos lá ser claros, agora vamos dizer tudo. Porque o Chega propunha que depois fossem os trabalhadores a financiar esse aumento do salário mínimo. Não é verdade. Ou seja, dava por um lado e ia retirar por outro. Isso não é verdade, está a ver. Era porque propunham um apoio às empresas para compensar, de público, ou seja, dinheiro público, para compensar esse aumento. Diz o povo que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E, portanto, é inadmissível que o PCP, ao longo de todos estes anos em que o Chega já está no Parlamento e sempre com uma subida fulgurosa, muito além daquilo que é a bancada do PCP, não tenha votado nenhuma proposta a favor do Chega, quando muitas vezes temos propostas semelhantes e até somos atacados por isso no Chega, por termos propostas semelhantes ao PCP. Mas sabe porquê que isso acontece? Porque tem um complexo ideológico, mas é esse complexo ideológico que vos tem trazido estes dissabores eleitorais. Eu queria também hoje lembrar aqui e saudar o povo da Polónia, que foi um povo que esteve subjugado às mãos do nazismo e do comunismo, portanto é talvez o povo da Europa que conheça melhor essas duas dramáticas realidades totalitárias. Aliás, foi na Polónia que o Exército Vermelho marchou ao lado do exército nazi e de facto eles deram uma vitória a um patriota conservador e que combate exatamente estas ideias já comunistas. Tinha dado os parabéns, o Orbán também, faltava o Chega. Sim, exatamente. Não, nós demos os parabéns já, André Ventura deu os parabéns também. João Ferreira quer falar sobre a questão o que acontece é que estas... Não, queria ainda também sublinhar que o Chega, apesar de não estar... dizendo que o Chega, apesar de não estar a ser noticiado, também tem propostas que vai entregar logo desde o início. Aliás, foram hoje ditas pelo nosso Presidente em conferência de imprensa. Anunciámos desde já um pacote anticorrupção, tal como também era devido aos eleitores que votaram em nós e que elegeram 60 deputados. Temos também um pacote contra a imigração desregulada, que continua com o tema no dia, como veio agora o próprio Ministro Leitão Amaro. Amanhã. E também uma proposta
para uma auditoria aos ministérios para tentar evitar este despesismo descontrolado que existe nos ministérios, nomeadamente no Ministério da Saúde. E vamos também apresentar 2 debates de urgência para que sejam imediatamente trazidos ao Parlamento os temas dos votos da imigração, que não podemos continuar a admitir que a imigração, que a diáspora portuguesa não consiga votar corretamente para o Parlamento português, e também um debate sobre a gestão da saúde. Nós também não podemos continuar a admitir que em Portugal vários milhares de euros sejam desperdiçados na saúde para pagar a dermatologistas. Nós temos que ter a certeza que os 12 mil, 13 mil, 14 mil, 17 mil milhões de euros que são dirigidos para a saúde nos nossos orçamentos de Estado sejam aplicados com eficiência e para melhorar os indicadores de saúde. Fica feita essa nota com aquelas que serão as primeiras propostas do Chega nesta nova legislatura. O que eu queria saber é se todas essas propostas vão ser feitas já no dia de amanhã, como o PCP vai amanhã fazer entrará com certeza este pedido dos 2 debates de urgência, um sobre o desperdício na saúde e outro sobre os votos na imigração, irá dar já entrada amanhã. O pacote anticorrupção, o pacote da habitação, da imigração e da auditoria aos ministérios irá dar entrada, se não amanhã, nos próximos dias. Ainda esta semana, com certeza. Já dedicámos tempo suficiente a discutir exatamente as propostas do PCP. Eu não sei se quer Pedro Frazão responder ao João Ferreira, naquilo que ele acabou de dizer, mas queria também falar um pouco da atitude dos deputados do Chega, perguntar-lhe como é que vai ser nesta legislatura, se nada vai mudar no comportamento que muitas vezes é indisciplinado por parte dos seus pares. Estava à espera, como perguntou sobre os comportamentos do Chega ao PCP, pensava que me ia perguntar a mim sobre o comportamento do PCP, porque de facto o PCP o que faz é recauchutar medidas, vai ao seu arquivo histórico que é bastante longo e vai recauchutar medidas para vir apresentá-las, porque todas as medidas que nós vemos apresentadas cheiram um pouco a naftalina e a reprogramação daquilo que já foi apresentado em legislaturas anteriores. O comportamento do Chega é um comportamento de um partido que recebeu do povo esse mandato e, portanto, o povo vota. E o voto é a arma do povo. E, portanto, se nós temos 60 deputados nesta 17ª legislatura e o PCP só tem 3, é porque o povo assim o exigiu e é assim que é a democracia. Eu quando estava a falar do comportamento, estava a falar dos gritos, das vaias, dos insultos que muitas vezes se ouvem vindos da bancada do Chega. É que muitas vezes os jornalistas, e eu acho que aí devem fazer o vosso meia-culpa, é que retratam de forma diferente aquilo que é igual. Porque antes do Chega existir no Parlamento, e se for consultar as atas, existem atas até dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90, onde foram propalados ameaças físicas a deputados, onde foram gritados à parte, isolados. Onde foram gritados um comportamento que muitas vezes é permanente, é sistemático. Onde foram gritados vernáculos. Nós tivemos um governo do Partido Socialista onde um deputado fez um gesto que eu não vou repetir aqui, recordemos que são episódios isolados. Tivemos também vários trocas de brindes entre, por exemplo, Francisco Louçã, quando era líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, e José Sócrates, quando era primeiro-ministro. Portanto, esta narrativa de que agora o Chega entrou no Parlamento e aquilo transformou-se num circo político, isso não é verdade. Porque os apartes que existem da parte da bancada do Chega, eu garanto-lhe que também existem das outras bancadas. Porque a mim já me chamaram fascista, racista, xenófobo, dentro do Parlamento, vindo de outras forças políticas. E eu tenho filhos em casa, tenho uma família e tenho direito ao meu bom nome. Portanto, quando dizem que é o Chega que se porta mal no Parlamento, eu aconselhava a estar com mais atenção às sessões parlamentares para ver que esses apartes vêm de todo o hemiciclo. Se devem acontecer, não devem acontecer. E, portanto, esse é o tipo de atitude que vai manter-se no Parlamento. Eu só posso falar por mim. E, de facto, eu já disse muitas vezes que certas coisas que são ditas por colegas meus de bancada, eu não as diria. Eu só posso responder por mim, não posso responder pela minha bancada, porque nem sequer faz parte da liderança da bancada. Agora, que, de facto, essa narrativa de que agora que o Chega entrou no Parlamento, o hemiciclo se tornou num circo, isso não é verdade. É só ir consultar as atas e ver o que se passava antes do Chega entrar no Parlamento.
e se os tornarmos realidade na vida de todos, é certo que alguns estão mais preocupados hoje em ver como é que vão reescrever o texto constitucional para perverter esse riquíssimo acervo de direitos. Vamos discutir que sim, de que maneira é que nós podemos tornar realidade. O texto constitucional, exatamente, desde logo para que mais gente o conheça. Uma coisa é certa, se mais gente o conhecer, serão certamente mais aqueles que estarão na disposição de exigir o cumprimento daquilo que ali está. Ainda bem que o PCP concorda com a discussão da Constituição, que é também uma das bandeiras do Chega. Vimos agora... O PCP tem feito mais que qualquer outro partido, por exemplo, pela divulgação do conteúdo da Constituição o Chega propõe a prisão perpétua para Portugal. Tivemos agora o advogado da Mariana, que levou 43 facadas de um refugiado afegão chamado Abdul, no centro ismaeli. O próprio advogado disse 25 anos é pouco. Acabou de dar aqui no noticiário da NAU. Nós dizemos que para estes atos de terrorismo têm que ser dadas prisões perpétuas. É isso que a população quer. O PCP concorda? É que o Chega já propôs isso e o PCP não votou. Também sobre um tema, se quer falar de propostas, vamos falar de agricultura e pescas, que é um tema que eu sei que lhe é caro. Sim. O Chega propôs nesta legislatura que fosse revertida a extinção das direções regionais de agricultura e pescas. Como sabe, foi feita pelo governo anterior. A AD prometeu que ia reverter e não reverteu. O Chega entregou uma proposta. O PCP o que é que fez? Vou dar mais 30 segundos a cada um. Desde os tempos em que essas direções regionais foram extintas por um governo do PSD, que era na altura o ventre, a barriga onde o Chega ainda estava, onde estava gente do Chega hoje. Não, peço desculpa. Foi António Costa que extinguiu. Peço desculpa. Não, peço desculpa. Desde que foram extintos inúmeros organismos, quer do Ministério da Agricultura, quer do Ministério da Segurança Social, por esse país fora, pelo governo da Troika de Passos Coelho, que era na altura barriga para o que veio a ser o Chega, e o PCP defende a reposição desses organismos. Então porquê é que não votou a favor da proposta do Chega? Porquê é que não votaram então a favor da proposta do Chega? Agora, nós estamos dispostos para avanços civilizacionais, ainda a questão da Constituição não é para retrocesso. Vamos a isso. Não é para retrocessos civilizacionais, que é o que vocês têm. Esta e outras discussões na próxima semana. Obrigado aos dois. Uma boa noite.